A sabedoria, ela é apresentada por Salomão como se fosse uma mulher, personificada como uma mulher, e ela então contrasta, desafia o enganoso e falso ensinamento da mulher apresentada no capítulo anterior, no capítulo de número 7, que é a mulher insensata, a esposa adúltera. Notem que o contraste é apresentado quando uma sai, enquanto a primeira, a mulher insensata, ela sai nas trevas, às escuras, procurando um jovem imaturo, cabeça oca, para tragar e engolir. A sabedoria sai em plena luz do dia. Ela está nas praças, nas ruas, ela está onde os juízes negociavam ou julgavam, melhor falando, onde os comerciantes negociavam, onde as interações ou discussões políticas e religiosas da cidade, elas aconteciam, e lá publicamente ela então proclamava a verdade, convidando todo jovem para que aprendesse com ela e recebesse dela o verdadeiro ensino. Na sequência, o que é que nós vamos ver? Só para a gente entender o final do que vimos ou do que estudamos na quarta-feira passada, no capítulo 8, a partir do versículo de número 8, a sabedoria, então, ela é apresentada da seguinte maneira, ou ela se apresenta da seguinte forma: são justas todas as palavras da minha boca, porque, segundo o versículo 7, de sua boca proclamará-se, ou proclamará a verdade. Não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa, porque, segundo o versículo 7, os meus lábios abominam a impiedade. Versículo 9, todas são retas para quem as entende, suas palavras, e justas para os que acham o conhecimento. O convite, então, da sabedoria para o jovem filho de Israel é: aceitai o meu ensino, versículo 10, e não a prata, e o conhecimento antes do que o ouro escolhido. Por que razão? Porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar a ela. Então, a partir da sabedoria, nós notamos a própria vida do rei Salomão, o grande e sábio rei de Israel, foi ricamente abençoada. A vida dele foi extremamente abençoada. Ele pediu simplesmente sabedoria ao Senhor para poder governar um povo numeroso e para governar o povo de Deus. E o Senhor, então, se agradou do seu pedido, ele concedeu honras, riquezas, glórias. O reino de Israel alcançou toda a extensão da época no reinado de Salomão. Mas é importante lembrar o seguinte: quando Salomão abandonou a senhora sabedoria, a história então relata, a história bíblica, que ele começou a agir de forma contrária a todos os princípios por ela ensinados. Quando ele começou a valorizar mais a prata e o ouro do que a sabedoria, mais as joias do que a sabedoria, ele então se entregou à própria luxúria do seu coração. E aí não somente as riquezas, mas também a sede por poder, por prazer. Salomão teve 1000 mulheres. Salomão realizou banquetes diários para aproximadamente entre 35 a 40 mil pessoas, muita gente, e ele colocou sobre os ombros dos israelitas pesados impostos, o que depois, por falta de sabedoria, Salomão se curvou aos deuses do seu tempo. Salomão adorou, por exemplo, um falso deus chamado Moloque, que exigia em seus cultos o sacrifício dos filhos dos adoradores. Salomão prestou culto a Moloque, diz a Escritura. Não seria difícil acreditar que ele possa ter sacrificado até mesmo seus próprios filhos, ou alguns, melhor falando, de seus filhos a Moloque. Então, afastando-se da sabedoria, o que é que nós notamos ou percebemos? Salomão, ele vai até o fundo do poço, e após a sua morte, a desgraça cai sobre o reino israelita, o reino se divide, e então só
juízo sobre juízo caem em Israel, ou por sobre Israel. Agora, é importante notar, e eu já procurei citar para os irmãos por mais de uma vez, que, curiosamente, se nós olharmos apenas pelos olhos humanos ou através dos olhos humanos, dos olhares humanos, os judeus decidiram preservar o livro de Provérbios. Olhem só que contraditório. Um homem tão sábio terminou o final de sua vida naquilo que a própria Bíblia descreve. Por isso que eu digo e repito aos pais: ensinem a palavra de Deus como ela é, verdadeira. Porque não tem nenhum livro que apresente na biografia ou na história dos seus reis ou de seus líderes as suas falhas. Estou pagando para ver. Se você pegar, por exemplo, os livros de história da minha época ou de tempos passados, ou ainda hoje os livros de história fortemente bitolados, vocês vão aprender que quem foi o primeiro homem a despertar a consciência negra, que não devia nem existir, né? Tem consciência branca, consciência negra, consciência indígena, consciência amarela, isso é a maior confusão. Os livros de história me ensinaram que foi Zumbi dos Palmares. Aí os relatos históricos vão apresentar que Zumbi não era esse cara bonzinho assim não, como se diz. Zumbi fez escravo em Palmares. Se o escravo chegasse livre, permaneceria livre, mas pagava impostos altos lá. Se chegasse escravo, ficava escravo. Zumbi saqueava as outras vilas. Zumbi não era bonzinho, como se diz, ou como os livros ensinaram. Então, a história humana tende a esconder muita coisa, exceto um livro que contém relatos históricos, revelacionais, não esconde as falhas até mesmo de grandes homens de Deus, como foi Salomão. Esse livro se chama a Bíblia Sagrada. Os seus 66 livros descrevem apenas um homem, único, que jamais pecou. Seu nome é Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, irmãos, não tenham dúvida disso. Duvidar, a gente deve duvidar de tudo, estudar, pesquisar, conferir, porque o que nós percebemos é que quando se abandona a sabedoria, então os problemas vêm. E aí torna novamente a questão: por que os judeus então decidiram preservar o livro de Provérbios? Se nós olharmos apenas como homens, talvez porque eles gostassem muito de Salomão, mas a razão não foi essa. Lembrem-se que a Bíblia tem o seu caráter humano, porque foi escrita por homens, mas o principal deles é o seu caráter divino. A Bíblia é a palavra de Deus. Deus inspirou os seus escritores. A palavra inspirar na Bíblia quer dizer soprar. Ele soprou nos ouvidos, na mente, no coração dos homens o que ele queria que fosse escrito. E aí Deus não deixou que a Bíblia ficasse incompleta e acrescentou outro livro importantíssimo de Salomão, que nós já estudamos recentemente, aos domingos pela noite, o livro do Eclesiastes, para nos ensinar o seguinte: Salomão, já velho, voltou-se para Deus, arrependeu-se dos seus pecados, obviamente as consequências ele teve que carregar. Deus falou que a sua futura geração experimentaria tudo isso, e foi verdade. Mas Eclesiastes então vem e equilibra. Um homem sábio que por uma parte de tempo da sua vida, da sua trajetória, abandonou a sabedoria, sendo um filho de Deus, o Senhor então operou mais uma vez graça na vida de Salomão e ele voltou. E aí ele então escreve para o jovem, diz: olha, vaidade da vaidade, tudo é vaidade. A vida sem a sabedoria de Deus é vapor, porque ela passa. De modo que ele vai ensinar a experimentar a vida, ele que experimentou de tudo, da forma correta, sem quebrar a lei de Deus, porque o dever de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos primeiramente. Então o que é que nós vamos ver hoje? Versículos de 12 a 16 somente, na continuação, nós vamos ver aqui, ou notar a senhora sabedoria exercendo um importante papel nos governos humanos. Vejam só, o versículo de número 12, o versículo inicial, diz o seguinte, vamos ler juntos: eu, a sabedoria, habito com a prudência,
e disponho de conhecimentos e de conselhos. Vejam, agora a sabedoria, ela vai falar para o jovem, para o coração do jovem, na primeira pessoa, e descrever a si mesma como aquela que habita com a prudência. A prudência sempre caminha junto da sabedoria, porque a prudência é a capacidade que Deus concedeu ao homem de planejar e planejar bem. Veja só, quando nós não planejamos bem, nós não estamos utilizando o conhecimento e o entendimento das coisas que Deus nos dá da forma correta. Então, notem, juntamente com a sabedoria, acompanha a prudência, o conhecimento, os bons conselhos. Então, uma coisa extremamente importante, meus queridos irmãos, para ensinarmos aos nossos filhos, uma vez que nós estamos já aprendendo há um bom tempo e já quebramos demais a nossa cabeça porque não fomos sábios. O restante da vida de uma pessoa se encontra no futuro. É o que o livro de Provérbios vai mostrar isso. Por que a preocupação de Salomão de treinar os filhos da aliança no caminho da verdade? Porque boa parte, ou o restante da vida, como nos ensina Provérbios capítulo 8, o restante da vida de uma pessoa se encontra no futuro. E o sucesso no futuro depende de um bom planejamento no presente. Por isso que nós precisamos perguntar sempre o que é que nós estamos ensinando para os nossos filhos. O que é que nós queremos para eles? Que tipo de planejamento nós estamos oferecendo para eles? Ou ideia de planejamento? Então, se a prioridade para a nossa vida não for a palavra, nós vamos planejar mal. Tiago fala sobre isso, marquem aí Provérbios capítulo 8, e vamos dar um salto aqui na Escritura, vamos lá para o Novo Testamento, na carta de Tiago, observem comigo, capítulo de número 4, a partir do versículo 13. Tiago 4, a partir do versículo de número 13. Diz assim a palavra de Deus, prestem atenção. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Tiago está falando aqui para gente importante da época, gente aparentemente crente, que lidava com comércio. Lembrem-se que Tiago vai tratar um pouco à frente da maneira errada como os crentes estavam se tratando, preferindo os que tinham melhor posição em detrimento daqueles que não tinham nada. Quando ele chega aqui, ele vai dizer assim, olha, prestem atenção, atendam agora vocês que dizem o seguinte, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucro. Qual o problema deste planejamento aqui? É um planejamento insensato, sem a prudência devida, que ensina que planejar bem no presente e o futuro não pode dar certo se nós esquecemos de Deus. Veja, quando nós colocamos Deus do lado de fora das nossas ideias, das nossas negociações, dos lucros que pretendemos ter, dos nossos objetivos, dos nossos estudos, da nossa vida, do nosso relacionamento. Por que eu estou dizendo isso? Tiago vai dizer no versículo 14, vós não sabeis o que sucederá amanhã. Porque ele diz, prestem bem atenção, vocês que estão dizendo, amanhã, hoje ou amanhã, nós vamos viajar, nós vamos passar um tempo lá, e nós vamos negociar, e nós vamos lucrar. Ele está usando aqui uma linguagem daqueles que saíam em viagem, e velejavam, iam para bem longe, para terras distantes, e estavam planejando fazer uma boa e lucrativa viagem de negócios, mas esquecendo-se de planejar, primeiramente, colocando Deus como centro de toda a negociação.
Por isso que os puritanos chamavam o dia do Senhor de o dia da feira da alma. A primeira vez que eu li isso, estudando a vida dos puritanos, a sua teologia, eu achei esquisito demais. Feira da alma. Mas a ideia deles era que no dia do Senhor nós entramos em uma negociação com Deus. Nós temos negócios com Deus. Que negócios são esses? Servi-lo, consagrar o nosso tempo, a nossa vida a Ele, não nos preocuparmos com outras coisas desnecessárias, a não ser que elas sejam extremamente importantes, necessárias, uma obra de misericórdia. Então os puritanos entendiam que quando nós fazemos isso, os outros dias da semana eles seriam bem planejados. Tiago então fala e ele coloca diante daqueles homens a realidade da vida. Veja, vocês não sabem o que vai acontecer amanhã. O que é a vida de vocês? Versículo 14, ele vai então citar Eclesiastes. Olha, sois apenas como neblina, vapor, vaidade, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, diz então o apóstolo, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Veja, a expressão que é tão comum, que nós gostamos de utilizar, nós não somos adeptos da teologia da prosperidade, que ensina que há poder nas suas palavras e por isso você deve decretar, você deve exigir, você não pode aceitar a sua situação, mas costumeiramente nós dizemos uns aos outros, fulano está doente e talvez a sua enfermidade seja uma enfermidade grave e aí nós dizemos assim, se Deus quiser você vai ficar bom. O seu, se Deus quiser, não é uma condição que depende de Deus, mas você está dizendo que Deus vai fazê-lo ficar bom. Entendem um jogo de palavras? O que Tiago está colocando aqui é a forma correta como nós devemos aprender a dizer, se Deus quiser. Em vez disso, versículo 15, em vez de planejarem sem Deus, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Lembram dos puritanos que eu citei para vocês? Eles costumavam, por conta dessa compreensão da soberania de Deus, todas as vezes que terminavam suas cartas, eles escreviam cartas uns para os outros, como nós mandamos hoje mensagens, não mais quase nada mais em e-mail, mais WhatsApp. E no final das mensagens, das cartas escritas, eles usavam uma expressão em latim, dizendo Deo volente, que quer dizer, se Deus quiser. Que a vontade de Deus seja feita. Então, o planejamento sábio, ou segundo o ensino da sabedoria divina, ele é prudente, porque a prudência nos ensina que nós só vivemos, como também faremos isto ou aquilo, se o Senhor Deus quiser. E aí, o problema disso tudo está, e nós vamos ver mais adiante lá em Provérbios 8, se encontra na arrogante pretensão do homem em teimar, fazer planos sem que Deus existisse, como se Deus não existisse, o que é impossível. Versículo 16, agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. A jactância é uma arrogância extrema. E ele vai, então, enfatizar que antes daqueles homens dizerem, se Deus quiser, vamos viver e planejar e fazer isto ou aquilo, eles eram tão jactanciosos em suas arrogantes pretensões que não conseguiam fazer isso. Tiago então os exorta e diz, olha, no final do versículo 16, toda jactância semelhante a essa é maligna. A arrogância, então, ela não é fruto da sabedoria divina. Vamos voltar para Provérbios 8, que é o nosso texto básico, ou base para o estudo de hoje. O versículo 12, então, de Provérbios 8, nós encontramos a sabedoria apresentando-se ao jovem, ela diz, eu, a sabedoria,
habito com a prudência. E ela conclui: e disponho de conhecimentos e conselhos. Vocês já viram, a grande maioria de vocês, a relação que há. Salomão apresenta isso muito bem, à luz da palavra de Deus, e ele insere isso no livro de Provérbios, a relação que há entre a palavra do Senhor e a instrução e o mandamento dos pais, quando estes fluem da palavra de Deus, dos mandamentos de Deus. O que a sabedoria está dizendo aqui é o seguinte, que ela pode ser buscada e herdada pelas gerações, ou de geração em geração. Vejam como a linguagem aqui, ela aponta para essa verdade. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e conselhos. O verbo dispor, a expressão dispor, melhor falando, ela traz uma ideia na língua hebraica de que ela está sendo transmitida, ou ela pode ser transmitida, pode ser herdada pelo filho, se este ouvir aquilo que Deus tem a lhe dizer através da palavra dos pais. Então, irmãos, não é uma tarefa fácil para nós, pais, e aqui, primeiramente, os homens de Deus aqui presentes, conhecer a palavra para poder aplicá-la prudentemente, conhecimentos e conselhos à luz dos mandamentos do Senhor para os filhos. Um pai insensato jamais será prudente e ele vai ensinar o seu filho a não planejar. Ele vai fazendo as coisas, como nós costumamos dizer, a toque de caixa. Ele não planeja, ele vai construir uma parede e ele não procura saber como essa parede deve ser feita, quais são os princípios aplicados, quais são os elementos que vão precisar ser usados, os materiais, as ferramentas adequadas. Ele simplesmente faz a parede. Que nem uma história de um amigo que uma vez contou, foi convidado para fazer um banheiro numa casa, e aí ele aceitou o desafio de fazer o banheiro, mas ele nunca tinha feito. E aí, ao terminar o banheiro, não ficou uma barriga, ficou um cavado assim. E aí o dono disse: e agora? Que parede torta é essa? Como é que a gente vai tirar isso aí agora? Ele disse: não, a gente vai tirar no cimento. Ou seja, o prejuízo foi maior por alguém que imprudentemente não planejou. Na vida, irmãos, isso é muito mais sério quando nós colocamos como prioridade o que deveria vir depois. Ou quando nós planejamos e planejamos mal porque nos esquecemos da sabedoria que pode ser transmitida, herdada para os nossos filhos, porque o próprio Senhor diz que a sua sabedoria, a sua senhora sabedoria, dispõe de conhecimentos e conselhos, e ela está oferecendo para todos. Vejam só, versículo de número 13, então, continuemos a leitura. O contraste aqui é apresentado entre a prudência que surge da sabedoria, do conhecimento e dos seus conselhos que podem ser herdados, em contraste com aquilo que ela não, daquilo que ela abomina, daquilo que ela aborrece. Vamos ler o versículo 13 juntos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Então, um jovem, uma moça imprudente, insensata, ela não vai exercitar ou desenvolver o temor ao Senhor. E a sabedoria então diz que o temor do Senhor consiste em rejeitar aquilo que os arrogantes, os soberbos, aqueles que falam perversamente, tanto amam. Nessa história de invasão de escolas e universidades, cheia de gente que não sabe nem o que é que está fazendo lá, não sabe nem o que é uma PEC, não sabe nem o conteúdo da PEC, não sabe nem quantas páginas tem uma PEC, mas estão lá. Chegaram ao limite de fazerem o seguinte, não sei se vocês viram, dentre as suas faixas de protesto, uma delas dizendo: a Bíblia diz, não peques. Blasfemando
com a palavra de Deus, está dizendo que a Bíblia é contra a PEC do governo brasileiro. Esse, de fato, é o caminho sem temor ao Senhor, que revela arrogância em meio à ignorância, que revela a soberba diante da falta de entendimento. E tudo isso, irmãos, pode ser tratado, dissipado, pode andar bem longe da vida, da mente, da alma e do coração do seu filho, se você ensiná-lo o temor do Senhor. Em que consiste o temor do Senhor? Primeiramente, em aborrecer o mal. Vamos comparar com Provérbios 16, versículo 6. Por favor, abram comigo. Aí em Provérbios, aí mesmo, 16, versículo 6. Vamos ler? Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. O caminho de Deus sempre é cheio de misericórdia e verdade. E a culpa, de uma forma máxima, ela foi expiada pelo Cristo misericordioso e que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós sabemos disso muito bem. De forma que todo o conteúdo da Bíblia, uma vez que Cristo diz respeito a Ele mesmo, é o caminho por onde pecadores têm a sua culpa perdoada, expiada. O versículo 6 diz que pelo temor do Senhor, o que é que os homens evitam? O mal. E em que consiste o mal? Naquilo que o Senhor aborrece: um coração soberbo, arrogante, um mau caminho e a boca perversa. O Senhor aborrece grandemente tal atitude. Provérbios 29, versículo 23. Olhemos outro texto. A Bíblia diz que a soberba, ela precede a ruína. Então, antes da queda ou da ruína do homem, vem a sua soberba. Nós temos diversos exemplos na Escritura. No Antigo Testamento, nos lembra, a soberba nos faz lembrar a história de um poderoso rei babilônico chamado Nabucodonosor. Os livros que contam os anais da história de Nabucodonosor não registram que ele passou um bom tempo, uma temporada, comendo capim. Deus o humilhou de maneira tal que ele ficou assim, como um bicho. As unhas cresceram, os cabelos, a barba, e ele ficou lá como um animal, ruminando. Passado um tempo, o Senhor então restaura o seu juízo e ele exalta o Deus dos céus. No Novo Testamento você tem um rei que, quando saiu para ver o povo, Agripa, o grande rei, ele se ufanou, ele ficou muito soberbo com aquilo que as pessoas diziam. Quando ele falava, o povo dizia: não é voz de homem, mas é voz de Deus. Os Césares, os imperadores romanos, eles gostavam de ouvir o povo dizer que eles eram deuses. E a Bíblia diz que no momento em que ele se ensoberbeceu, ele caiu como morto e foi comido por vermes. Então, Provérbios 29 e 23 nos lembra a respeito disto, quando nós lemos o seguinte, vamos ler juntos: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. A humildade de espírito, no Sermão do Monte, em suas bem-aventuranças, Cristo nos ensina, é a porta de entrada para o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O humilde de espírito ou o pobre de espírito é aquele que se reconhece pecador, necessita da graça do Senhor, da misericórdia e da verdade que expia a culpa. Se nós não ensinarmos os nossos filhos e prepará-los para a vida deste modo, a soberba um dia irá abatê-los. Não são poucos os jovens, a história de jovens que mal deixaram de fazer xixi na cama, mal deixaram de usar fraldas e agora se acharam galinhos arrogantes. Quiseram ganhar o mundo,
começaram a ganhar um pouco de dinheiro, começaram a ganhar um pouco de fama lá fora. O que de repente eles fazem? Se esquecem do Senhor. Essa história, irmãos, ela não é estranha para nós. Cristo nos contou narrando a vida de um filho gastador, o filho pródigo. A soberba do homem o abate e pode levá-lo à miséria, à bancarrota, a comer a comida dos porcos. Mas se isto for necessário para que ele seja feito humilde de espírito, ele então será honrado. A história que Cristo nos conta, a parábola do filho pródigo, relata que aquele filho, agora tendo gastado toda a herança de seu pai que ele pediu, e antes do pai morrer, algo terrível, agora sem nada, com fome, volta para a casa do pai, e agora humilde, o pai o recebe com misericórdia e com verdade, e a Escritura então diz que ele é recebido, e um grande banquete lhe foi dado, e ele recebe um anel no dedo, sinal de honra. O caminho para o nosso filho e para a nossa filha, o caminho que eles devem andar, é o caminho que deve aborrecer o mal, a soberba, a arrogância. Provérbios 15, versículo 25. Outro texto também que eu gostaria que vocês verificassem comigo, por favor, nos diz, Provérbios 15, versículo de número 25. Vamos ler. O Senhor deita por terra a casa dos soberbos, contudo mantém a herança da viúva. Vamos repetir. O Senhor deita por terra a casa dos soberbos, contudo mantém a herança da viúva. Vejam que a fonte, o material de ensino do nosso Senhor Jesus Cristo foi fortemente baseada na literatura de sabedoria. Quando Jesus encerrou o seu sermão da montanha, sermão do monte, vocês devem lembrar, ele aplicou o sermão dizendo assim: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Lembram disso? E aí sopraram os ventos, a chuva caiu, os ventos sopraram, o rio transbordou, foi contra aquela casa, mas ela permaneceu de pé porque foi edificada sobre a rocha. E Jesus então conclui dizendo assim que todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato. O insensato é arrogante. E ele então resolveu edificar ou construir a sua casa sobre areia. E então sopraram os ventos, a chuva cai, os rios transbordam, dão com ímpeto contra aquela casa e ela desabou. E Jesus conclui dizendo: e grande foi a sua ruína. Qual era a aplicação de Jesus para aquela parábola? Que aqueles que ouvem a verdade de Jesus, a palavra de Jesus, não podem fazer ouvidos moucos, ou seja, entra por um ouvido e sai pelo outro, mas deve ouvir a palavra e deve colocá-la em prática, deve executá-la. Vejam que Provérbios 15, versículo de número 25, nos diz: o Senhor deita por terra, ou seja, derruba a casa dos soberbos, contudo mantém a herança da viúva. Vejam só, eu não sou jurista nem político para analisar tudo o que está acontecendo em nosso país, mas uma coisa é certa: do jeito que o Brasil está, e com os políticos que nós temos, e com a justiça que nós temos, eu acredito que se todos esses homens que enriqueceram ilicitamente estivessem presos e houvesse alguma brecha para soltá-los, não duvidem, estariam na rua. Agora eu pergunto, dos que foram presos, quantos saíram? E quanto dinheiro eles não ganharam roubando dos cofres públicos? Até mesmo evangélico, o último foi um presbiteriano, fez isso. Pode ser evangélico ou o que for, é pior quando é evangélico, porque se elege dizendo que é evangélico. E aí a responsabilidade ainda é maior, porque não se esqueçam, assim como a luz atrai os mosquitos, quando o evangelho brilha na vida da pessoa, os mosquitos eles vêm para perto, os homens querem ver,
querem ver a mudança, querem ver a novidade de vida. E se essa luz for falsa, ela queima. E então, tudo aquilo que ele esconde será então, portanto, será descoberto. Vejam só como a sabedoria ela é necessária, irmãos, para essas aplicações. E voltemos para Provérbios capítulo 8. Eu vou encerrar aqui mostrando para vocês os versículos de 14 a 16, como a senhora sabedoria, ela atua ainda hoje nos governos civis e na vida dos homens comuns, se estes dão ouvidos e praticam o que ela ensina. Vamos ler os versículos 14 a 16, vamos ler juntos. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por meu intermédio reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Então, a sabedoria, ela diz que o conselho lhe pertence e a verdadeira sabedoria é dela. Não adianta, irmãos, gastarmos tempo tentando questionar aquilo que a Bíblia diz é a verdadeira sabedoria. O que está em jogo aqui é se você crê ou não que a Bíblia é a palavra de Deus. Se você tem dúvidas de que a Bíblia é a palavra de Deus, então você sempre vai colocar as suas questões e vai duvidar daquilo que Deus ensina para você. Você não vai procurar investigá-la, entendê-la, conhecê-la, saber a sua mensagem, porque tudo isso aconteceu, o que permanece hoje, o que se cumpriu em Cristo. Mas se você crê que a palavra de Deus ela é a verdade, você vai lembrar comigo das palavras de Jesus, que os céus e a terra um dia passarão, mas as suas palavras jamais passarão. Que as suas palavras permanecerão para sempre. E esta é a verdade, irmãos, que hoje, mais do que nunca, de forma urgente, nós precisamos inculcar no coração dos nossos filhos. É sempre mostrando-lhes o que a sabedoria tem a lhes oferecer. Mas não é a sabedoria humana, que é carnal, demoníaca. Tiago já ensinou a respeito disso. Mas é o conselho que vem da senhora sabedoria de Provérbios. Ela é verdadeira. A sabedoria diz, eu sou o entendimento. E aqui, de forma curiosa, ela diz, minha é a fortaleza. Os grandes reis do passado e os grandes governantes de hoje, quando se revelam sábios, usam corretamente até mesmo a sua própria força. E isso, irmãos, de maneira extraordinária se aplica ao Cristo. Quando nós olhamos a sabedoria dizendo que pelo intermédio dela os reis reinam e os príncipes decretam justiça, ou seja, quando fazem a coisa certa estão com ela. Por intermédio dela os príncipes governam e os nobres e todos os juízes da terra julgam com justiça. A sabedoria está com eles. Nós vamos ver toda a sua perfeição nas profecias antigas a respeito do reino messiânico de Jesus. E como a sabedoria sempre o acompanhou. Eu quero encerrar o estudo desta noite convidando vocês para Isaías capítulo 11. Vamos para lá. Isaías capítulo 11. Nele, Cristo Jesus, nós temos o exemplo daquele que usou a verdadeira sabedoria em sua totalidade, porque dele é a sabedoria. Isaías 11, versículo 2. Eu convido vocês a lerem comigo. Vamos lá? Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Provérbios 8 diz que a senhora sabedoria ainda hoje oferece este mesmo Espírito a todo aquele que crê nela. E a profecia aponta para o Senhor Jesus Cristo
que encarnaria e viria do tronco de Jessé, a raiz de Davi, o renovo, e sobre ele repousaria o Espírito do Senhor. E o que o Espírito, a terceira pessoa da Trindade Santíssima, oferece àqueles que o buscam e creem firmemente nele? Sabedoria e entendimento, conselho e fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. Se a palavra de Deus nos diz que nós devemos ser, ou devemos ter a mente de Cristo, moldados à imagem de Cristo, nós estamos sendo, morrendo com Cristo para o mundo à medida em que nós ressurgimos com Ele para a vida sábia de santidade para com Deus. As promessas então antigas que se aplicam ao nosso Redentor, elas nos são herdadas por Ele mesmo, quando Ele, sendo nosso Rei, sábio, forte, conhecedor de todas as coisas, aquele que nos ensina o verdadeiro temor do Senhor, nos transmite estas coisas gloriosas por herança. Quando nós lemos a Sua palavra, quando nós nos curvamos a Ele em oração, quando nós o reconhecemos como o Senhor da nossa vida, prestando a Ele culto, reverência solene somente a Ele, quando nós o reconhecemos não somente como nosso Salvador, mas como nosso Senhor, aí sim, nós entendemos como a Senhora Sabedoria, ela nos faz então herdar todo esse entendimento e conhecimento para nós e para os nossos filhos. Lembrem-se, os cidadãos do reino dos céus, aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus Cristo, pertencem ao seu reino e são príncipes e princesas no seu reino. Sejamos sábios como Ele e usemos corretamente o nosso entendimento, aplicando a nossa sabedoria e prudência, entendendo que planejaremos o futuro no presente de forma sábia, se ouvirmos atentamente os conselhos do nosso Senhor. O mesmo Espírito dele habita em nós, e diz a Escritura, testifica que nós somos filhos de Deus. Nós não podemos, irmãos, crer e nem ensinar nada menos do que isso para os nossos filhos. Quem eles são, a quem eles pertencem, para quem eles devem servir, primeiramente. Se nós não fizermos isso, irmãos, não nos enganemos. A insensatez do mundo irá engolir os nossos filhos. E eles vão se perder, sim. Eles vão ouvir e vão aceitar os convites da mulher insensata. Eles vão correr, eles vão se afastar. Mas quando eles começam a olhar a bênção que há em conhecer o verdadeiro Deus e o seu Cristo, e saber o que a Senhora Sabedoria oferece a todos os súditos do Rei Jesus, então nós vamos criar uma geração poderosa de homens e mulheres no futuro de extrema sabedoria e prudência, e que não deixarão de planejar e fazer coisa alguma, senão para a glória de Deus. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, abençoa-nos nesta hora, esta hora em que meditamos na palavra, somos ensinados pelo Senhor. Mostra-nos, ó Deus, como é gloriosa a bênção que nos concede, que dás ao teu povo por meio de Jesus Cristo, aquele que foi feito sabedoria de Deus. Ajuda-nos, ó Senhor, a entender que o restante da nossa vida, da vida dos nossos filhos, sempre estará no futuro. E que se nós ouvirmos e abraçarmos a Senhora Sabedoria Divina, o sucesso no futuro dos nossos filhos e no nosso, dependerá do nosso planejamento hoje, priorizando o temor do Senhor, aborrecendo o mal, a soberba e a arrogância do nosso coração e do mundo, o mau caminho que se propõe ou que se apresenta diante de nós,
a boca perversa que zomba de Deus, que diz: eu vou planejar e eu não quero saber do Senhor. Todas essas coisas, elas estarão bem distantes de nós. Mas nós receberemos o seu conselho, a verdadeira sabedoria. Dela nós receberemos o entendimento e a fortaleza. E certamente, como príncipes e princesas do reino dos céus, buscaremos criar os nossos filhos, ensinando-os a amar e temer ao Senhor, para que o seu futuro não seja ruína, mas seja com humildade o alcançar da honra dada pela mão do próprio Cristo. Abençoa-nos, ó Deus, e ajuda-nos a recebermos a Tua palavra com humildade, com oração, suplicando ao Senhor misericórdia quando falhamos e pecamos, em treinar os nossos filhos, ensinando-os o caminho da vida, porque muitas vezes nós mesmos nos esquecemos dele. Abençoa-nos, ó Deus, pela oportunidade que nos concede e aplica a Tua palavra ao nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém.